Começar falando de São Paulo, que venceu o Botafogo no estádio do Morumbi, 23ª rodada desse Brasileirão 2025. São Paulo cheio de desfalques contra um Botafogo também misto ali, baqueado um pouco pela eliminação na Copa do Brasil. Não está muito legal a situação do Botafogo, mas o São Paulo também recheado de problemas e conseguiu uma vitória fundamental, pensando nos objetivos do tricolor paulista nessa sequência de Brasileirão. Gol marcado por Dineno, primeiro gol de Dineno com a camisa do tricolor paulista. São Paulo que tanto buscava um 9, né, depois da lesão do André Silva, precisava de um 9. Achou em casa pelo menos uma boa opção para esse jogo contra o Glorioso. Dineno garantiu a vitória tricolor por 1-0. Flávio Prado, muito boa tarde para você. São Paulo que venceu o Botafogo, essa vitória importante. E eu achei uma boa atuação de São Paulo, Flávio. Pelo menos em termos táticos, conseguiu. Eu, na minha visão, achei que foi muito superior ao Botafogo do Ancelotinho. São Paulo mesmo com os problemas, mantendo ali uma base, um esqueleto do que é o que gosta o Hernan Crespo. Flávio, muito boa tarde para você. Boa tarde, Boni, boa tarde, amigos. É verdade, São Paulo em nenhum momento foi ameaçado no jogo, foi um jogo muito tranquilo. Botafogo do Ancelotinho ainda não se acertou, não sei se vai se acertar. Ele, de novo, foi feita uma remontagem e essa remontagem já não funcionou com o Renato Paiva, que pese aquela vitória, aquele absurdo, né, que foi aquela vitória contra o PSG, mas ele existiu, né? Não funcionou e agora com o David Ancelotti também uma coisa não está rolando, não está com boa cara não. São Paulo tem nada com isso, aproveitou a situação, ganhou o jogo, o placar não mostra o que foi, poderia ter sido bem mais. São Paulo está cumprindo a parte dele, ele está num bom momento, o que faz com que ele fique ali na parte de cima da tabela. O São Paulo é um time para quarto, quinto lugar, se estiver bem, e para 12º, 13º se estiver mal. Então ele está numa fase boa, está lá em cima, está aproveitando. Agora vamos ver o desafio dele pode realmente encarar, né, brigar, que é a Libertadores, porque a Libertadores como mata-mata, você pode andar além do que você esperava. O Campeonato Brasileiro está por aí, está cumprindo direitinho, está ganhando em casa, tropeça fora, então tá dentro. Vai, quarto, com muita sorte, quarto lugar no Brasileiro, mas a Libertadores o São Paulo pode pleitear sim, pode brigar, né? Deve muito provavelmente encontrar o Palmeiras numa semifinal. Claro que o Palmeiras é bem superior, mas o São Paulo costuma criar dificuldades para o Palmeiras, então, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo que chegou a 35 pontos, igualou a pontuação do Botafogo, só que o Glorioso tem 2 jogos a menos, né? 21 jogos disputados até aqui. O São Paulo tem 23, todas as 23 rodadas disputadas. Nesse momento, o Botafogo é o 6º colocado, o São Paulo é o 7º. Então, o tricolor rondando ali a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Enquanto foca na Libertadores desse ano, pensando, claro, no jogo contra a LDU na quinta-feira, jogo de ida em Quito, no Equador. Velho Vamp, muito boa tarde para você. Vitória importante do São Paulo, mais 5 vitórias consecutivas jogando dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Boni, Flávio, Bruno, boa tarde a todos, né? São Paulo aí, que com a chegada do Crespo se organizou, tem um jogo super importante agora no meio de semana pela Libertadores, né? Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, muito legal, tá caminhando com as vitórias, né? Com a chegada do Crespo deu um ânimo maior, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. Com o Zubeldia na Libertadores, o São Paulo ia bem, mas no Campeonato Nacional deixava a desejar. Muito empate, né? Então a vitória diante de um Botafogo que foi eliminado no meio de semana, na semana passada, pelo Vasco. Né? O Vasco ontem que empatou com o Ceará. Quer dizer, o Botafogo deixa de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. O Botafogo é atual campeão da Libertadores do Brasileiro. Faz um campeonato aquém, um Ancelotinho, que nem o Flávio falou, não consegue se acertar. Ele que falou. Apelido carinhoso. Tá muito mimimi, Ancelotinho, pronto. David... Vocês não chamam o Bruno de Flavinho? É porque não é, o nome dele não é Flavinho, tô. O outro pode chamar de Pradinho. Pode chamar de Pradinho. É porque você falar David ou Davi, não sei se é David, né? David. David, porra. Chato. Melhor Chato pra caramba, Ancelotinho. Ancelotinho não acertou ainda o time, né? E o São Paulo não tem nada a ver com isso. O São Paulo perdeu jogadores importantes, mas continua mantendo a regularidade de vitória. Acho o São Paulo favorito para passar da LDU, a princípio. Depois vem aí o Palmeiras ou o River. Ainda assim, aponta o São Paulo também com chance. Só ver o São Paulo na temporada passada, Boni. O São Paulo chegou à semifinal da Copa da Libertadores e só não ganhou do Botafogo, que não foi dever de casa aqui. Perdeu pênalti,
Foi tudo, poderia estar na final de Libertadores. Foi nas quartas, né? Foi nas quartas ali, né? E depois poderia, se passasse, pegaria o Penharol, que foi o que o Botafogo pegou. Eu falo pra você, Penharol não é um nada, só 5 títulos de Libertadores. Mas ele é tonto, né? Vai fazer o quê? Então, quer dizer, Olímpia, não é nada. Não é nada, Thiago. 3 títulos de Libertadores. Nem pra ele gritar agora pro Estudiante também. É um nada. Aí ele pipocou. Ele pipocou. Mas a vitória é boa, dá tranquilidade para poder ir para Quito e fazer um bom desempenho lá. E com a volta de vários jogadores também, né? Exatamente. Jogaram ontem, né? Exatamente. Muitos não jogaram. Inclusive, esse é um ponto importante. São Paulo que não teve dos suspensos Luciano e Bobadilha. Aí no departamento médico, todos aqueles que a gente já sabe, né? O Caleri, o Rian Francisco, o André Silva, o Lucas ainda não voltou, o Ferreirinha foi um desfalque de última hora, o Oscar ainda está se recuperando também. Então, muitos jogadores de fora, Bruno Prado, muito boa tarde para você, inclusive. E mesmo assim, acho que o São Paulo conseguiu manter uma boa identidade dentro daquilo que o Crespo gosta, né? Um time que conseguiu sair de trás com qualidade, um time que conseguiu agredir o Botafogo, ainda mais no primeiro tempo, né? Depois no segundo acabou perdendo umas outras peças ali, o Wendel ficou meio baqueado também, né, no restante da segunda etapa. Mas, num geral, no jogo, acho que o São Paulo, mesmo cheio de problemas, conseguiu manter uma identidade muito mais do que foi o Botafogo, né, Bruno? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Boni. Boa tarde a todos. Sim, o São Paulo foi bem melhor que o Botafogo. Apesar de ter sido só 1-0, em nenhum momento parecia que o São Paulo ia perder o jogo ou ia empatar, né? O jogo foi tranquilo para o São Paulo. Não conseguiu matar o jogo, né? Por isso que fica sempre aquela interrogação. É um gol. Um gol você pode sair num lance totalmente aleatório ali, mas não chegou a ficar nem perto disso. O Botafogo, aí é estatística do jogo, o Botafogo acertou seu primeiro chute no gol do São Paulo aos 35 do segundo tempo. Foi o primeiro chute no gol do Botafogo, né? A primeira vez que o Rafael precisou trabalhar no jogo foi aos 35 do segundo tempo. É que o São Paulo estava com o ataque muito enfraquecido, então falta ali qualidade na frente para matar o jogo, para ter feito pelo menos mais um gol, para ter feito um 2-0 que deixaria o jogo ainda mais tranquilo, né? Sem depender de uma bola ali para o Botafogo eventualmente empatar o jogo. Mas o São Paulo foi bem melhor que o Botafogo, teve o controle do jogo, teve o domínio do jogo. Também foi importante para alguns jogadores que estavam lesionados retornarem, né? O Alisson desde o início, o Arboleda e o Marcos Antônio durante o jogo. São jogadores que estão voltando de lesão. Alguns jogadores estavam em data FIFA, né? O Ferrarese descansou, o Bobadilha estava suspenso. E vamos ver se Ferreirinha terá condição no jogo de quinta-feira, que é importante. O São Paulo está com o ataque bem desfalcado. Se puder contar com o Ferreirinha, vai ser um jogador importante para o São Paulo, para o jogo lá de Quito. Então, o São Paulo está competitivo, tem os seus problemas, tem as suas limitações, tem os seus desfalques, mas é um time que está bem. Dentro do que o São Paulo pode apresentar, está bem, está competindo. É um time hoje que é difícil de ser batido, não é fácil ganhar do São Paulo nos últimos tempos. E o Botafogo, aí tem algumas questões do Botafogo que até acho que ultrapassam o trabalho do treinador. Ficou claro já depois de alguns anos que o modelo de negócio do Botafogo com o John Textor, ele não vai permitir que o Botafogo tenha um time base por muito tempo. O Botafogo, ele troca muito o jogador, ele vende, compra. Não vou nem voltar ao ano passado, aquele time que ganhou ano passado, ele já não existe mais há algum tempo. Mas se pegar o time que jogou o Mundial, que não tem 6 meses, tem 3 meses, 2 meses, 3 meses. No Mundial estava o Gregory, estava o Igor Jesus, estava o Jair, estava o John. 4 jogadores, assim, sem pensar muito, que estavam no Mundial e que não estão mais no Botafogo. Aí fica difícil, né? Você ter uma sequência, e o técnico também saiu. Já era o Renato Paiva no Mundial, agora é o David Ancelotti, né? O Ancelotinho aí no Botafogo. Então mudou e chegaram novos jogadores. Do time que jogou ontem, o Danilo chegou outro dia. Na zaga, o Caio Pantaleão chegou outro dia também. Tem mais gente. A lembrar do time de ontem, o Arthur Cabral não jogou, que estava machucado, mas o espanhol, o Cris Ramos, foi o titular de centroavante, também chegou outro dia. Então, o Botafogo que assim, ele está totalmente modificado. O goleiro Neto, que saiu machucado até no final do primeiro tempo, também chegou há pouco tempo, veio para substituir o John. Então, é difícil você montar um time com tanta mudança. E eles trocam muito de técnico também, né? Com exceção do Luiz Castro, que ficou mais de um ano. Os outros rodam muito. O Arthur Jorge, se quisesse, poderia ter ficado, provavelmente, né? Mas saiu. Então, eles trocam de técnico, trocam de jogador. Às vezes dá certo, encaixa, como deu no meio do ano passado. Mas não é toda hora que você vai achar um Almada e um Luiz Henrique.
Para mim, o que era diferente ali naquele time, os caras acima, eram esses dois. Tanto que são dois jogadores que muito provavelmente vão estar na próxima Copa do Mundo. O Almada é nome certo, na Argentina, e vão jogar por Brasil e Argentina, por seleções top. E que faziam também o próprio Savarino crescer, né? Sim, O Savarino já não está apresentando mais aquele nível que apresentou no ano passado. Sim, sem dúvida. Era um quarteto muito bom, o Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. Mas daí, acho que o Savarino e o Igor Jesus, que são bons jogadores, mas o conjunto deu uma potencializada neles. O Luiz Henrique e o Almada, eles são diferentes aqui para o nível aqui do nosso futebol brasileiro sul-americano, são caras acima. O Luiz Henrique tem tudo para jogar a Copa do Mundo pelo Brasil e o Almada pela Argentina. Então não é toda hora que você vai achar caras diferentes e encaixar o time rápido. Porque no time que foi campeão ano passado, o próprio Almada chega no meio do ano, o Igor Jesus chega no meio do ano, os dois laterais, Vitinho e Alex Telles, chegam no meio do ano. Então o que eles estão fazendo esse ano não é tão diferente do que eles fizeram ano passado. Mas você troca, às vezes encaixa, dá muito certo e deu como deu ano passado e foi campeão. Mas a tendência é que de 5 tentativas, uma dê certo, trocando tanto, né? Quase um time por semestre. Então é um Botafogo que está totalmente sem identidade. Até quarta-feira vai ter um Botafogo e Mirassol, jogo atrasado. É um jogo que acho que chama atenção, porque o Mirassol é um time ajeitadinho e o Botafogo está muito longe de estar arrumado. Muito longe de estar arrumado mesmo. São Paulo, por outro lado, parece que mudou completamente em relação ao que foi o primeiro semestre. Com o professor Luiz Ubeldia, o Crespo, no comando do São Paulo, tem os seguintes números. São 15 jogos com 8 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados, 12 gols sofridos, 62% de aproveitamento. O São Paulo do técnico Hernan Crespo, que tirou um time que brigava ali na zona de rebaixamento, né? Pelo menos no primeiro turno do Brasileiro, a preocupação do torcedor são paulino era se conseguiria fugir de um possível rebaixamento no segundo semestre, e o Crespo mudou completamente a realidade do São Paulo. A briga já é por vaga na próxima edição da Copa Libertadores, além, é claro, de se manter vivo também no torneio continental na edição desse ano. E o Crespo, ele depois do jogo, ele valorizou demais a postura dos jogadores do São Paulo nessa partida contra o Botafogo, exaltando toda a dificuldade que o São Paulo teve em termos de desfalques, em termos de jogadores que foram ausências e que vêm sendo ausências nesses últimos jogos do São Paulo, e valorizou a postura do elenco como um todo, dizendo que não era apenas uma vitória, mas também uma demonstração de algo muito maior. Vamos ouvir o técnico Hernan Crespo na entrevista coletiva depois da vitória contra o Botafogo. Eles são um grupo fantástico, de pessoas fantásticas, de atletas que se sacrificam por o outro. Muito generoso. Hoje teníamos voltando e jogando por primeira vez a Toloi, depois da lesão que ele tive. Alisson igual, voltava depois da lesão. Marcos Antônio voltava depois dessa lesão. Arboleda. Teníamos o segundo, acho que foi o segundo jogo titular do Tapia de Neno, porque Ferreirinha tem uma lesão. E todas estas situações foi suportado por o grupo, de aqueles que estão jogando ultimamente. O Sabino, o Cedric, o Enzo, o Pablo Maia, o Rodriguinho, Luciano fora. Então, esta vitória fala do grupo, de um grupo forte, com vontade, um grupo que tem vontade de sacrificar-se um por outro. Então, para mim foi mais que uma vitória. Acho que este grupo pode jogar muitas vezes muito bem, talvez não é suficiente, talvez muito bem e não alcança, mas a gente vai lutar. A gente vê um grupo como uma família. Depois, o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer. Mas todos ajudam a todos. Então tá aí o Hernan Crespo falando depois dessa vitória importante contra o Botafogo no estádio do Morumbi, exaltando a postura do elenco do São Paulo perante a tantos desfalques, a tantas ausências e tantos problemas em termos de atletas disponíveis. Flávio, é realmente uma virada de chave importante que o São Paulo teve com o Crespo, né? Um São Paulo que desempenhava muito pouco com o Luiz Ubeldia, essa é a verdade. Até em 2024 teve resultados importantes, conseguiu
de novo, se classificar para a Copa Libertadores. Por pouco não passou do Botafogo nas quartas de final, mas nesse primeiro semestre de 2025 era um São Paulo que devia muito. E muita gente falava, mas o elenco do São Paulo é fraco. Eu não acho que é tão fraco assim a ponto de brigar por rebaixamento. Não é um elenco para disputar título de brasileiro, isso é fato, mas para ter uma situação muito mais tranquila daqui a que tinha no primeiro semestre. E acho que com o Crespo, o São Paulo chega a desempenhar o que pode, né? Dentro das suas limitações, dentro das limitações da situação que o clube vive como um todo nos bastidores, mas desempenha bem e tem bons resultados que estão sendo traduzidos nessa última sequência de resultados positivos, né, Flávio? Bom, para mim é muito parecido com o que aconteceu com o Zubeldia. Daqui a pouco vira o fio. Eu não vejo muita diferença do Zubeldia pro Crespo, não. Eu acho que um bem vestido e o outro parecia um lambo, né? Que ele andava de qualquer jeito. Calça apertada, igual, meia por cima da calça. Um andava de metrô, outro anda de carrão. Né? Um corria em volta do campo, outro é todo clássico, bate palminha assim. O resto, o começo do Zubeldia também foi uma maravilha. Ele era, nossa, esse é o cara, não sei o que. Agora, então, assim... E, sinceramente, eu vejo muita cascata nessa história de los desfalques. Quem é desfalque pro Valência São Paulo mesmo? O Lucas. E o Oscar nem chegou a jogar. Não dá pra dizer que é desfalque porque nem chegou a jogar. Não chegou a ter uma boa sequência. Então, se o Oscar jogar tudo, ele é desfalque. O resto é tudo mais ou menos igual. Não muda nada, é muito parecido. O elenco do São Paulo é um elenco nota 6 com quem tiver. É tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos. Tudo. Você viu que o Luan entrou ontem e tal, foi um pouquinho mais Pablo Maia. Aí você tem um... o Marcos Antônio hoje pelo menos faz uma diferença importante, né? Mas tá nada que bem. Seja tá, um pouquinho melhor. Mas, sim, não muda nada. Aí você, sei lá... Ferreirinha faz falta pra valer, efetivamente? Arboleda, Flávio, Arboleda. Agora entrou o Tolói, pô. O Tolói é um cara que... Também. Então, eu acho assim, o time do São Paulo é um time nota 6. Aí o Lucas, ele sobe, né? Se o Oscar jogar, ele vai... O resto é cascata, tudo igual. Todo mundo tem um monte de jogador machucado. Jogador que pega mesmo, não muda muito, não. Acho que o São Paulo é isso aí mesmo, não vai mudar muita coisa. E também acho que de novo, o técnico também é igual ao outro, tudo mais ou menos igual. O São Paulo é um time nota 6. Ou seja, para o São Paulino se conformar com isso que está aí, não tem nada a ver com a história do São Paulo, não tem nada a ver com o que o São Paulo pleiteava, não tem nada a ver com o que o São Paulo conquistava. Eu acho que é muito conformismo para pouca coisa. E muita cascata, muita quécara. Daí o cara mete... já meteram o Rio Francisco de desfalque. O menino jogou 3 jogos. É verdade. Até por culpa do Zubeldia, que não colocava ele para jogar, né? Sim. Não tem, muita conversa fiada, muita cascata. Tá ganhando, então você vai ter que cascatear. Mas não muda nada. Não muda nada. Né? Não tem desfalque. O que é desfalque? Tipo assim, desfalque. Yuri Alberto não joga no Corinthians, é desfalque. Apesar que o Guinegão tá se virando lá, mas é desfalque, claro que é. O Garro não joga, é desfalque. Para citar só o Corinthians. Né? E aí é desfalque. O Memphis não joga, é desfalque. O São Paulo, o Lucas. Quando o Lucas não joga, realmente faz diferença. Fora isso... Sinceramente, eu não consigo ver muito desfalque no São Paulo, não. É um time nota 6, é um time que briga pra caramba, isso é uma verdade. Mas já fazia isso... Na verdade, isso começou com o Rogério Ceni. Todo mundo que passou por aí é sempre igual. Rogério, com o Dorival, sempre brigou com o Zubeldia. É um time que briga. Isso é inegável no São Paulo. É tudo lucianada, né? Aí eu estou falando até no sentido positivo. O Luciano, ele parece um louco, ele se mata em campo. E, de novo, é um louco positivo. Ele se mata, ele enche o saco do juiz. Então, se fosse o juiz, eu meti um amarelo, ia ser outra coisa. Mas ele se mata, ele deixa tudo. Então, isso sim eles fazem. Todos. Mas o time é limitado, é bem limitado e não vai brigar para o Campeonato Brasileiro nem a pau, nem de longe, não tem a menor condição para isso. Então, um time médio que, com um pouquinho de felicidade, pode avançar nas Copas. É isso que é o São Paulo. E aí, uma hora está o Zubeldia por cima, outra hora está o Crespo e tal, e depois volta na rotina, porque tem limitações, né? É bom não ficarem com muito e tal, porque daqui a pouco vai ter decepção, se continuar desse jeito. Agora, é impossível ganhar a Libertadores? Não. Você pode chegar. Você com um time médio, dá para você chegar. Você consegue medir realmente o nível do time no Campeonato Brasileiro. E aí o São Paulo não tem chance nenhuma. O que você pensa, Bruno? É muito a influência do Crespo? É realmente, talvez... Porque o Crespo ainda está no seu começo de trajetória nessa volta ao São Paulo, né? Então, acho que ainda dá para chamar de o fato novo nesse ano. São poucos meses de Crespo, né? Poucos jogos ainda. A gente passou aqui 15 jogos no total do Hernan Crespo no comando de São Paulo. Então, ainda é muito o fato novo em relação ao que era o Zubeldia ou realmente a influência do Crespo, esse novo momento do São Paulo que vive em 2025?
Acho que tem a mudança, né? Uma novidade. E acho que o jeito que o Crespo arma o time é mais compatível com a característica dos jogadores do São Paulo, né? Com 3 zagueiros e com mais gente no meio. O Zubeldia era um jogo mais direto, um jogo mais assim, de pegar, acelerar. E o São Paulo não é um time com jogadores tão velozes, né? O São Paulo, ele jogando com 3 zagueiros, ele fica mais protegido e com 3 no meio, né? O São Paulo tem bons jogadores no meio campo. São Paulo tem o Pablo Maia, ele tem pelo menos ali 5 opções para escolher 3. O Pablo Maia, o Alisson, o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Rodriguinho. E ainda sem contar o Oscar, que jogou muito pouco. Então, desses 5 tirar 3, acho que é um ponto, talvez seja o ponto mais forte do São Paulo ali. Os jogadores de meio têm uma boa defesa também, o ataque está com muito problema. Então, o São Paulo, ele não é um time, ele não tem jogadores tão rápidos, né, para jogar assim, um jogo mais direto, mais físico, mais de correr, de acelerar. É um time que fica mais à vontade tendo a bola e não necessariamente para agredir o adversário. Até tem alguma dificuldade para agredir o adversário. Mas para o ritmo de jogo para o São Paulo mais cadenciado, ele é mais interessante. Ficar um jogo de muita correria não tem característica para isso. Então, com 3 zagueiros, fica mais protegido e com mais gente no meio, consegue levar para um ritmo mais interessante para o São Paulo. Acho que tem um pouco a ver com uma característica dos jogadores e da ideia de jogo encaixar melhor. Mas o São Paulo, ele tem já há alguns anos uma coisa que é muito parecida com todos os treinadores. Realmente é um time que no Brasileiro a briga é por vaga na Libertadores, na melhor das hipóteses, e nas Copas é um time que pode chegar mais longe, que as Copas permitem isso. Para mudar esse cenário, para que o São Paulo seja o que o São Paulo deveria ser, um time que, por exemplo, no Brasileiro entra para brigar por título, aí não depende do treinador, é independente de quem esteja ali. Aí é lá em cima a questão. Aí a questão é do clube se organizar e ter condição financeira para brigar com os que estão brigando pelo título brasileiro ali, com o Flamengo, com o Palmeiras, eventualmente um ou outro que tem um dono rico, como o Botafogo ano passado conseguiu, o Cruzeiro esse ano está brigando, mas o São Paulo como um clube associativo para brigar por título brasileiro, que é onde o São Paulo deveria brigar, é lá em cima e isso leva tempo. Não sei se esse processo já começou, a gente só vai saber lá para frente, não sei nem se começou. Né? Na teoria dizem que sim, na prática sinceramente não sei, a gente vai ver mais para frente. Mas para brigar por título de campeonato por pontos corridos, que aí precisa regularidade, precisa de uma estrutura melhor, aí não é trabalho do técnico. O técnico, independente de quem seja, ele não vai conseguir. O técnico ele pode encaixar um pouco melhor as peças, o time se encaixar melhor, ter uma relação melhor com o treinador com o outro, mas para brigar por título brasileiro de pontos corridos, aí precisa de uma reestruturação que espero que esteja sendo feita, né? Mas sinceramente, para os próximos anos, nesse ponto eu não sou muito otimista, que aí depende lá de cima, aí já é uma outra história. Vamp, qual que você acha que é a importância do Crespo nesse momento que o São Paulo vive? 5 vitórias consecutivas jogando na sua casa dentro do estádio, dentro do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, né? Agora rondando o G6 de fato e ainda vivo também na Copa Libertadores. Qual que é a importância do Crespo? A segunda passagem dele, né, Boni? Ele já conheceu o São Paulo, tinha ganho o título do Campeonato Paulista, né? Aí depois é demitido, ainda com o Rogério Ceni chegando, ele dentro do vestiário. O São Paulo que tinha um acordo de uma dívida para pagar com ele, acho que se acertaram, né? E ele vai trabalhando em paz. Tem esse problema que a gente sabe de jogadores lesionados, que não jogam mais na temporada, que é o caso do Caleri, né? Ele espera a recuperação do Oscar, do Lucas. E sem esse time aí, ele vai se ajeitando ali com o Luciano, segurando a onda, o Marco Antônio jogando bem, Bobadilha também voltou a jogar bem, faz um sistema com 3 zagueiros, que é muito sólido, né? Os 3 ali jogando bem, o Sabino também jogando bem, e vai se segurando. Então tem um respeito, né? O Flávio falou, é uma grife diferente do louco do Zubeldia, que todo jogo ficava à beira do campo tomando um cartão. Ele tinha mais cartão do que o Abel. O Abel tem 5 anos de Brasil, o Zubeldia com 1 ano tinha mais cartão do que o Abel. O Zubeldia tinha uma folga por semana, pelo menos. Isso aí, se é comigo, é multa na hora. Te pago para ficar à beira do campo, não é para ficar suspenso. No ano passado, inclusive, prejudicou o São Paulo, né? Várias vezes. Mas especificamente nas quartas da Copa do Brasil, ele não estava no jogo da ida. Tem um monte de treinador que fica aí no Brasil reclamando pra caramba e no jogo seguinte não tá à beirada do campo. Exatamente. Vários. O Zubeldia era demais em relação aos demais.
Se o Flávio acha os dois muito parecidos, pelo menos nisso acho que o Crespo leva vantagem, né? Não, você viu outro dia o jogador de São Paulo, o jogador de São Paulo, quando reclamar caindo, ele falou, levanta, vamos jogar. Deixa o juiz em paz. O Crespo é um cara fino, pô. Ó, o Crespo é... O Crespo é a cara da antiga grife do São Paulo, né? Hoje esculhambou tudo. Mas o São Paulo tinha essa coisa de time de elite, time fino e tal. Quando eu era mais jovem, o que se passava era isso, né? Minha parentada lá, jacaiada lá da Penha, tudo jeca, era elegante. Sabe aquele negócio? Aquela parente era tudo, né? Checaiado e tal, mas os caras. Não, que é isso e tal. Imagina a Penha, hoje já é longe. Você imagina há 50, 60 anos atrás. Então os caras tinham vida de interiorzão mesmo, né? Bravo. Então era uma jacaiada metida. Somos um time diferente, somos quem, cara pálida? Mas era assim, né? Então esse tipo de postura do Crespo, ele fazia muito bem pro torcedor de São Paulo. Hoje, enfim, hoje deixou de ter para efeitos práticos, né? Para efeitos práticos, desfalca menos o São Paulo, né?